acrobacia, ela é uma maneira do piloto se testar, dele testar os seus conhecimentos, elevar o nível de sua pilotagem, e é um trabalho muito mais mental do que físico. Eu sou o Márcio Oliveira, fui campeão brasileiro em 2017 de acrobacia ilimitada. Competi anteriormente com PITS S1 na categoria intermediária, fiquei em terceiro lugar em 2014. Em novembro daquele mesmo ano fui convidado para voar o Campeonato Mundial de Intermediária na África do Sul, em que fiquei em 19º no mundo. Voltando de lá, comecei a voar na categoria avançada e já voando no Sukhoi, em que eu fui treinar com o campeão Nikolai Timofeev. Após isso aí, voei o campeonato avançado, fiquei vice-campeão brasileiro em 2015 na categoria avançada, 2016 em terceiro lugar em ilimitada no Brasil, voei o Mundial na Polônia, e esse ano eu voei o Campeonato Mundial de Acrobacia na África do Sul, voando o Sukhoi de um amigo, do Patrick Davidson. Na aviação comercial, eu voei aviões executivos, fui lançador de paraquedas, puxei faixa, dei instrução, aí entrei na comercial, voei Airbus 319, 320, 321 e Boeing 777, onde eu vou atualmente, e estou agora para a promoção para comandante de A320. A acrobacia aérea, ela é um esporte, ela foi desenvolvida a partir das manobras evasivas da Primeira Guerra Mundial. Isso foi se desenvolvendo com os anos, nas primeiras competições nos anos 30, e depois a FAI reconheceu o primeiro mundial nos anos 60. Reduzir a potência, ângulo, mancha à frente, olha lá, uma volta, centralizou, uma volta de parafuso. Se você comparar com outras atividades como o kart ou como o automobilismo no geral, é que o piloto começa muito mais cedo. E como a aviação envolve custos que são altos, né? Treinar, voar, não é uma coisa fácil no Brasil. O cara tem que querer muito. Na acrobacia aérea, encontramos todos os tipos de pilotos. Pilotos privados, pilotos agrícolas, pilotos de helicóptero que eu conheço, que também são pilotos de avião e voam competição aérea, pilotos executivos, pilotos de linha aérea. E como é uma atividade em que demora para o piloto conseguir os recursos para isso, então geralmente é um pessoal um pouco mais velho que começa na acrobacia aérea, mas nada impede um cara mais jovem, com uma carteira de piloto privado e o mínimo de experiência em convencional, faça o seu curso e se saia bem em competições. Tudo vai depender de como ele vai ser treinado e qual doutrina ele vai entrar. E a partir daí, ele pode ser introduzido à acrobacia aérea e que, de maneira, se ele for introduzido na acrobacia, por exemplo, de competição, ele vai começar sem vício nenhum, aprendendo da maneira correta, uma grande chance dele ter bons resultados no futuro, porque ele já foi inserido 100% nessa acrobacia, coisa que a gente vê na Europa, por exemplo, com os franceses que foram campeões mundiais em 2015 e continuam ainda nos top 3 dos melhores pilotos do mundo de acrobacia aérea, que é a cultura de incentivar a competição, porém ensinando o correto do começo, com o fundamento já bem inserido. Então, não necessariamente o piloto com 1.000 horas, 2.000 horas ou 15.000 horas de experiência vai voar melhor acrobacia do que um novato. Primeira coisa, eu vou dar manche para a esquerda, pedal direito, passa pelo dorso, troca o pedal para segurar o nariz no horizonte e arrumo novamente na referência, ok? Vamos fazer ele de novo. Na acrobacia brasileira, todo mundo fala assim, o caminho começaria pelo decathlon, por que só teve o decathlon? Ele vai começar no decathlon porque é o menor custo e onde ele consegue voar quase todas as figuras acrobáticas, onde é o começo. Por ele ser mais lento, ele ser muito parecido com o avião que ele começou a voar, um avião que tem as reações, porém ele é totalmente acrobático e o piloto ele tem tempo para pensar no que está acontecendo, assimilar esse conhecimento e a partir daí ele vai buscar novos horizontes quando esse avião não for mais o suficiente pelas manobras e pela categoria que ele quer competir. A partir daí, para o piloto se desenvolver, teria que ou ele comprar um avião, ou ele mudar para um clube, ou juntar 4, 5 amigos e comprar, como acontece mundo afora. Às vezes o avião é muito caro para um piloto ter, mas tem um grupo de 3, 4, ou ele forma um clube onde eles podem dividir uma cota de cada um para ter esse avião para manter, e eles vão treinar com um avião realmente de ponta. Nada impede um piloto sair do decathlon, depois de saber fazer toda a acrobacia no decathlon, ser treinado num Extra 300 e começar a competição, ou começar a voar esportivamente num Extra 300. Um piloto, quando ele decide que ele vai voar acrobacia aérea, ele compra um avião semi-acrobático, por exemplo. Ao meu ver, ele tem que tomar mais cuidado do que um avião 100% acrobático, porque os limites do avião são menores. Um avião semi-acrobático, ele é capaz de fazer aquelas acrobacias em que ela está descrita no manual, porém, o piloto ele tem que ter a consciência que ele tem que saber exatamente o que está fazendo para não ultrapassar esses limites.
Basicamente, a acrobacia aérea internacional, o Brasil, a participação, ela vem da vontade do piloto. Nós tivemos pilotos que voaram fora, como Fernando Paes de Barros, como Riquieri, como o time brasileiro que teve no passado, até com Augusto Pagliatti e outros, que eu não vou citar o nome de todos para não esquecer, o Francis, que competiu mundialmente com bons resultados. Não é fácil, não é barato e não conta com apoio. Tem muita gente que fala, poxa, mas teve apoio disso, daquilo. O apoio de verdade a gente tem quando a gente tem facilidades. Por exemplo, para conseguir áreas para treinamento, facilidade e apoio do governo como incentivo ao esporte. Não o que a gente está pedindo, mas facilitar com que as empresas possam patrocinar esse tipo de evento. Como se vê muito lá fora, equipes como a francesa, por exemplo, existe a cultura enraizada. O que isso vai trazer para o país? Como a Rússia fez, ou como a França faz, mostrar que tem uma reserva de pilotos bons e bem treinados. Claro que na outra mão disso aí você tem a propaganda, onde a propaganda vende, onde vai mostrar a marca e que essa marca apoia o esporte e é um esporte pela complexidade e pela beleza apresentada, é um esporte fantástico. Eu acredito que tem vantagens. E como que a gente pode andar nesse caminho? Essa cultura, ela só é desenvolvida a partir do momento em que as pessoas se interessam pelo assunto. E a única maneira de se interessar pelo assunto é assistindo sobre o assunto, é tentando descobrir o porquê. Muita gente se preocupa muito com o show aéreo. O show aéreo, ela é consequência de um piloto bem treinado. Por exemplo, tem o público e o vento está de través. Você vai ter que trabalhar aquilo para não voar em cima do público. Ele vai te trazer uma nova dimensão do voo. Nem todo piloto precisa entrar de cabeça na competição aérea, mas se ele quiser aprender a acrobacia aérea, isso pode ajudar, nem que for o básico do básico. Ele sabe a teoria da recuperação no parafuso, mas ele nunca sentiu a aceleração G, ele nunca se testou naquilo, e o simulador nunca vai levar isso. Pelo menos uma vez na vida, o piloto, eu acho que é importante ele sentir isso. Como isso já foi parte obrigatória no curso de formação de pilotos nos anos 50 e até antes disso. Vamos agora colocar no ângulo de ataque para o stall. Reduzir. Ó, já começou a balançar. Pedal. Ó, uma volta, mancha o neutro, pedal. Saiu, neutralizado. Quanto mais difundido e mais pilotos ingressarem na acrobacia aérea, eu acredito que você vai ter um número maior de pilotos mais treinados e a nível mundial, para você mostrar que nós estamos preocupados com o treinamento, nós estamos up-to-date, nós estamos voando os aviões. E não apenas apertando o piloto automático e esperando a coisa acontecer. E a acrobacia, o que ela trouxe para mim? Consciência situacional. Saiba onde você está, o que está acontecendo. Você consegue prever, você consegue ver antes e o que seria um momento em que um piloto que não sentiu essas reações estaria um pouquinho mais estressado, você está um pouco mais calmo, porque você já está acostumado com coisas um pouco mais intensas. Ele me trouxe um pouco mais de tranquilidade, um senso de julgamento um pouco melhor. Como o tempo todo você está se testando, voando esse tipo de aviões em competições, você é muito mais criticado do que elogiado. Então isso te ajuda a baixar um pouco o ego e trabalhar melhor na função de ser melhor. E eu acho que isso tem ajudado ao meu trabalho, a como lidar com as pessoas, ao sentido de que você não tem nada para provar para os outros, e sim para você. O que eu estou voando e como eu estou disposto para fazer, essa pergunta você tem que se fazer sempre. Eu estou bem para voar? Eu estou bem fisicamente? Eu dormi bem? Você tem a opção de decidir se você quer ou não voar. Como é uma atividade esportiva, você tem que estar bem. Então, o mais indicado, um equipamento bom, você esteja bem fisicamente e bem psicologicamente. Que no final das contas, a única competição que realmente vai ser a mais difícil é você contra você mesmo.